mais um momento de reflexão com Deus aqui com vocês, e eu quero passar para vocês algo que Deus colocou no meu coração, novamente, muito lindo, e ao mesmo tempo muito triste. Triste é saber que o tempo vai passando e a gente vai percebendo que as coisas começam a desalinhar, Tipo, na sua casa, por exemplo, você arruma um dia e quando é no outro, por muito usar, está tudo desarrumado. Assim é o tempo, Assim é a nossa história, Com o tempo ela vai se desalinhando e certas coisas precisam ser colocadas no seu devido lugar. Foi o que aconteceu semana passada comigo. Já compartilhei com muitos dos meus amigos aí espirituais, minhas irmãs, meus irmãos. E eu percebi que algumas coisas deviam voltar para os seus devidos lugares. Uma limpeza teria que ser feita o mais rápido possível para que tudo voltasse a funcionar com maior eficiência, para que Deus pudesse operar na minha vida e em outras vidas também. Meus queridos, a reflexão de hoje é baseada nisso. A reflexão de hoje é fazer você voltar ao seu momento consciente com Deus, com a mente espiritual aberta. Porque a gente vai vivendo a vida e vai esquecendo de certas morais, certos assuntos já não são tratados com maior intensidade como era tratada antigamente. E as pessoas vão começando a tender por novas tendências. Um mundo da atualidade que parece ser fácil, parece ser liberdade, parece ser modernidade. No entanto, algo maior está acontecendo e não observamos, não paramos para refletir ou para pensar. Se você analisar a história da humanidade, no início de todas as coisas, o homem tinha Deus como centro. Era o teocentrismo, chamado assim pelos historiadores. No início, as pessoas cultuavam a Deus acima de tudo. As leis eram baseadas segundo a palavra a qual Deus designou para que os seres humanos lessem e seguissem e assim fossem felizes. Com o passar do tempo, o ser humano começou a substituir as leis bíblicas por novas tendências, digamos que coisas mais modernas, E começaram a se desenvolver nos seus caminhos, seguindo suas próprias vontades, seguindo seus próprios desejos. O homem em si, ele modifica as leis a fim de facilitar o caminho para se chegar ao céu com maior facilidade. Só que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não muda. E Jesus falou em sua palavra que pode o céu e a terra passar, mas as palavras deles, essa não vai passar. Ou seja, não vai mudar. O que ele falou está falado e vai acontecer. Não adianta o homem tentar mudar, não adianta o homem tentar substituir atualidades por um livro que Deus inspirou aos homens, porque vai acontecer, querendo ele ou não. E com o passar do tempo, então, você pode observar que as pessoas sempre criaram um jeitinho de esquecer Jesus, esquecer a palavra de Deus, porque isso para elas era algo que elas tinham que se submeter. E o ser humano atual, ele é reconhecido como o centro, ele quer estar no centro. Tudo tem que ser para a vontade dele próprio, para o luxo dele próprio, para o crescimento dele próprio. Então o ser humano, o que ele está fazendo? O homem em si está tirando a palavra de Deus, está tentando substituir a palavra de Deus por livros modernos, está tentando tirar
os desejos do espírito e colocar os desejos da carne, os prazeres da carne, estão facilitando o caminho para que o homem achegue, né, as coisas sagradas. Só que Jesus, na sua palavra, Deus, ele disse que ele abomina, ele se aborrece do pecado, ele mais ama o pecador. Então, o ser humano, ele não percebe que ele estando acariciando o pecado e contraindo o pecado, ele está aborrecendo ao Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai se afastando conforme ele vai aderindo a coisas erradas. Se você não está concordando com o que eu estou dizendo agora, eu te convido, vem cá, vamos refletir, né, no ano em que estamos. Neste ano já celebramos a Páscoa. E o incrível é que a Páscoa era celebrada pelos judeus como o dia em que o Senhor salvou o povo das mãos do Egito. Então, a Bíblia conta essa história de que o povo foi liberto da escravidão egípcia nesse período, e os judeus celebravam a Páscoa, relembrando o momento grande em que o Senhor os salvou. Se você analisar a estratégia do homem, e não digo só do homem, mas digo também de Satanás, porque você acha que não, mas ele está há séculos trabalhando para que os humanos esqueçam a Deus e relembrem dele, cultuam a ele. Ele quer substituir a adoração do homem a Deus pela adoração do homem a ele. Satanás não trabalha de hoje, não. Ele tem trabalhado séculos e séculos para poder te desviar da verdade. E o que ele usa? Ele está usando hoje coisas santas para te fazer desviar. Então ele colocou no coração do homem que Páscoa se celebra coelhinho e ovos de chocolate. Ele colocou que Natal, que é celebrado o nascimento de Jesus, se celebra Papai Noel com os seus benfeitos. Então assim as gerações futuras iam esquecer dos momentos santos. Olha só a estratégia dele. A geração futura não vai lembrar da Páscoa mais como o dia que o Senhor salvou o povo do Egito. As gerações futuras não vai lembrar mais do Natal como um dia que o Salvador veio ao mundo ensinar como se deve fazer para chegar aos céus. E com o passar do tempo, ele vai substituindo em sua mente coisas santas por coisas que não tem nada a ver, por coisas que a humanidade acha, né, que é algo que não incomodam, que não ferem, que não traz aquele incômodo, né, para que elas mudem alguma coisa e para que elas possam viver uma vida em santidade com o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Certo dia eu estava na igreja a orar e o Senhor me deu uma palavra muito dura para pregar para aquela igreja. E eu disse: Senhor, como eu vou pregar uma palavra dessa no tempo em que estamos vivendo? O Senhor disse ao meu coração: o que você prefere? Falar a verdade, incomodar, deixar ferir? E depois eu venho com azeite e curo e restauro a alma e ganho a alma para mim? Ou você prefere enganar de que está tudo bem, de que as pessoas podem continuar pecando, que elas vão chegar ao céu e no final elas vão morrer e você vai ser culpada daquela alma? Eu disse: eu prefiro incomodar, eu prefiro falar a verdade, mesmo que ninguém goste de mim, mas eu vou estar fazendo o trabalho pelo qual eu fui designada para fazer. E eu te pergunto nesse vídeo, e você? O que você tem feito? Você tem deixado o inimigo persuadir você, fazendo você esquecer das coisas santas, sabendo fazer você esquecer das morais que ele ensinou? Se você observar, a lei humana já não traz, né, ensinamentos que a Bíblia traz. Antigamente, prostituir
era pecado e por isso a lei proibia que a prostituição fosse atuada no país. Hoje, se você falar, que a prostituição é pecado, as pessoas podem virar para você e falar por quê? Se a lei permite, a prostituição é uma profissão. O que você diria se sua menininha, dissesse: mamãe, sabe o que eu quero ser quando eu crescer? Você perguntaria: o quê? Ela te diria: prostituta. O que sentiria em seu coração? Talvez você se perguntaria: está errado, está tudo errado, não é isso que eu quero para minha filha. É por isso que tem as leis de Deus. Acima de tudo, é por isso que surgiu as leis de Deus, porque Ele não quer que você viva uma vida depressionada, uma vida escravizada por Satanás, achando que está feliz. Ele não quer que você vive de aparências, que você se produz, vai a uma festa e todos os seus amigos ali te abraçam e no final do dia você está sozinho. Ele não quer que você acha que as riquezas, os luxos, supre todas as suas necessidades e você contrai uma enfermidade e vê que o seu dinheiro não pode pagar a sua saúde. Deus, Ele quer que você tenha Ele como centro de sua vida, independentemente que a modernidade está negando ao nome de Jesus. Seja você diferente, seja você um servo de Deus, seja você a luz que brilha no mundo, porque o mundo todo está em trevas, e dizendo que as trevas é modernidade, dizendo que as trevas é a atualidade, estão esquecendo de Jesus, estão esquecendo de Deus, mas você não pode fazer isso. Seja você para herdar a salvação, seja imitador de Cristo, seja diferença nesse mundo que estamos vivendo. Assim como eu escolhi para minha vida ser diferente, muitos zombam de mim, dizem: ai, não tem nada a ver, sai dessa, você está presa. Eu posso te dizer, eu sou feliz e eu sou sossegada sabendo que a qualquer momento que eu perder a minha vida, eu vou encontrar com o Pai, sabe? Eu estava capotando dentro de um carro em um acidente muito grave que a gente sofreu. Eu, meu esposo e a preletora que iria ministrar a palavra na igreja. Nós sofremos um grave acidente. E nesse acidente a minha vida passou toda diante de mim. E eu vim a me perguntar o que eu fiz para Deus até esse exato momento, como eu vivi a minha vida. E no fundo, eu tive um certo desespero em saber que eu não tinha feito muita coisa. Mas por outro lado, eu estava sossegada em saber que eu deixei tantas coisas por Jesus e eu vivi a minha vida tentando reatar a amizade com Ele. Sempre que eu magoava o Espírito Santo, eu pedia perdão e me humilhava. Se você tem feito isso, se você tem entristecido a Deus e neste momento você está se sentindo incomodado, eu quero dizer, tem jeito para você. Se humilha, prostra diante da face de Deus e Ele vai te perdoar e Ele vai te ensinar os caminhos dele. Eu posso dizer que hoje eu me sinto bem com Deus, eu me sinto feliz porque a cada dia Ele me achega para mais perto dele. E por mais que as pessoas estão esquecendo das virtudes do Espírito Santo, o Senhor está ali me mostrando o que eu devo fazer para deixar Ele contente e se contentar comigo mesmo. Tá bom? Seja fiel a Ele, porque Ele é fiel com você. No dia em que a sua morte terrena chegar, você vai estar sossegada, porque você vai saber que você tem uma eternidade inteira para viver com Deus. Seja fiel a Deus e Ele será fiel contigo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e que Ele venha falar muito mais em seu coração.